Bom dia, Alan. Tudo bem? Como é que você tá? Daniele, bom dia. Que bom estar com vocês, pastora Edna. Mais uma manhã na presença do Senhor. Irmã Zilda também aqui. Que bom. Simone, tudo bem? Como é que vocês estão? Paz, Daniele, paz. A paz do Senhor, né? Que Deus nos dê uma manhã abençoada na presença dEle. Bom dia, Carla. Bom dia, Luísa. Que bom que vocês estão aqui. Que esse dia seja um dia muito especial também, né? Mais uma manhã na presença do Senhor, né? Bom dia, irmã Dira Figueiredo. Bom dia, Luiz, já dei também, Carla, Evelyn. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Simone. Que a presença do Senhor, isso mesmo, Luiz. Vamos iniciar a semana e na presença de Deus. Bom dia, Ana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, que a presença do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Bom dia, mãe, pai. Bem, esta manhã nós vamos continuar os nossos devocionais, né, no Evangelho de Marcos. E eu queria ler para você hoje mais uma narrativa muito especial, que está lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Então, eu quero deixar aqui para vocês Marcos capítulo 3, do 1 até o verso 6. Perfeito? Então, Marcos capítulo 3, do 1 ao 6. Se você tiver aí como acessar em algum aplicativo do seu telefone, se você tiver uma Bíblia ao seu lado aí, você pode então acessar o Evangelho de Marcos. Bom dia, Rafa. Bom dia, Carol. Bom dia, Russe de Flores. Então, a gente não consegue ler alguns nomes, mas bom dia a você também, que Deus abençoe. Bom dia, Grace. Bem, então nós vamos trabalhar hoje o Evangelho de Marcos. Queria ler com você, então, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. Perfeito? Diz assim a palavra de Deus. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Observe bem isso. Então ele entrou na sinagoga e tinha ali na sinagoga um homem que tinha uma das mãos, ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Veja a estratégia de Jesus. Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio diante da pergunta de Jesus. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Eu quero orar com você, depois de ter lido Marcos capítulo 3, do 1 ao 6, pedindo a Deus que Ele abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu coração, o seu dia, o seu caminho aí para o trabalho. Que Deus abençoe os nossos corações. Vamos orar neste momento? Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este tempo na Tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que esta palavra seja alimento, ó Deus, para o nosso dia. E que esse dia seja fortalecido pela Tua presença. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos oportunizado momentos como este. E somos muito gratos por isso. Muito obrigado pela Tua presença. No nome de Jesus. Amém. A Luísa está falando aqui do avô dela, Florenzano, seu Florenzano. Que bom, irmão Joel. Que o irmão está aqui, que Deus abençoe muito, muito a sua vida. O Senhor é uma referência para todos nós, Bem, então nós acabamos de ler, viu a Fernanda que está chegando aí,
Luísa, agora sim o nome, Luísa. Nós acabamos de ler, viu, Fernando, você que chegou agora, o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, os primeiros 6 versos. Então veja só, mais uma vez, o Senhor do sábado, Jesus é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado, aquele que é maior que o templo. Ele entra na sinagoga, ele entrou na sinagoga em dia de sábado, e ali estava um homem com uma das mãos ressequida, paralisada, atrofiada, encolhida. Talvez por causa de uma doença ou algum acidente. Bem, não sabemos ao certo, mas o texto nos diz que uma das mãos, Lucas é mais explícito, mais claro ainda, diz a mão direita ressequida, atrofiada, encolhida. E aqueles mesmos que tinham interrogado Jesus sobre aquela cena das espigas, porque os discípulos, veja, Jesus estava atravessando as searas e os discípulos colheram algumas espigas e comeram. E religiosos os acusaram de ilicitude, de ilegalidade, porque eles estavam fazendo isso em dia de sábado. E aqueles mesmos que os acusaram de ilicitude, de ilegalidade, estavam lá na sinagoga, na cena da sinagoga. Tinha lá um homem com uma das mãos atrofiada, ressequida, paralisada. E diz a palavra de Deus que eles estavam observando tudo que Jesus estava fazendo na sinagoga. Se ele realmente curaria em dia de sábado. Vocês se lembram, por exemplo, das 39 categorias sobre as quais falávamos na última live? Eu quero relembrar para vocês. As discussões rabínicas sobre o que se deve fazer ou não no sábado os levaram a 39 categorias de trabalhos proibidos no sábado. Veja que a coisa foi piorando. 39 categorias de trabalhos proibidos no sábado. E a cura estava entre essas atividades, esses trabalhos proibidos no sábado, conforme o código rabínico. E veja, estava ali um homem com a mão atrofiada e eles observavam Jesus. Por quê? Porque o background deles era a própria tradição dos seus antepassados. A tradição de seus antepassados dizia muito claramente que era proibido em dia de sábado curar. Então veja, aqueles religiosos, bom dia a todos que chegaram depois aí, nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. Então aqueles religiosos todos que estavam ali, eles não se dirigiram à sinagoga a fim de aprenderem mais sobre a lei. Não. Eles se dirigiram à sinagoga a fim de observar Jesus, juntar provas para montar um dossiê contra Jesus. E Lucas é mais explícito. Eu quero ler para você o verso 7 do capítulo 6 de Lucas. Como Lucas é explícito em mostrar claramente que a intenção daqueles religiosos que estavam ali naquele dia de sábado na sinagoga, não era aprender sobre a lei, era acusar, era montar um dossiê contra Jesus. No verso 7 do capítulo 6 de Lucas, diz assim: os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Isso é o que diz o verso 7, ou seja, eles estavam ali a fim de provar que Jesus cometia ilegalidades para precipitá-lo à cruz, à sua própria morte. Sabe o que me lembra esta cena na sinagoga, desses religiosos? Bem, me lembra que Jesus, lá em seu sermão, o Sermão da Montanha, chama tudo isso de hipocrisia. Ele diz assim: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave do seu próprio olho? E Jesus diz assim: tira primeiro a sua trave, e aí você vai enxergar melhor para então ajudar o seu irmão com o seu cisco. No fundo, essa religiosidade do tempo de Jesus, os religiosos, escribas, fariseus, eles tinham traves
que os impediam de enxergar com clareza. Eles acusavam os outros dos ciscos que os outros tinham, mas eles eram incapazes de enxergar as suas próprias traves, as suas malignidades, as suas maldades. Sim, eles não conseguiam admitir suas traves, por isso acusavam os outros de seus ciscos. Agora, Jesus, de uma forma muito inteligente, mais uma vez, sempre com a sua sabedoria, o que ele faz? Ele convida aquele homem que tinha uma das mãos ressequida para o meio da sinagoga. Ele diz assim, vem para o meio. Está lá no verso 3, nós estamos lendo Marcos capítulo 3, e no verso 3 diz assim, vem para o meio. Jesus torna agora a questão pública, não do interior daqueles religiosos que os acusavam, ele e os seus discípulos, não. Agora ele torna a questão pública. Ele chama aquele homem que tinha uma das mãos ressequida para o meio da sinagoga. E aí ele faz uma questão pública. Ele torna essa questão pública. Ele diz assim, uma pergunta simples. Simples. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Veja, uma pergunta simples. Sim, sobre a legalidade de uma ação positiva. Bondade, milagres. Ele faz essa pergunta, que é uma pergunta muito simples, com uma resposta muito simples. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas o que nos impressiona nesta narrativa de Marcos 3 é que aqueles religiosos não responderam absolutamente nada. Eles fizeram completo silêncio, é o que diz o verso 4. Diz assim, mas eles ficaram em silêncio, emudecidos, diante da pergunta simples de Jesus. Não é incrível isto? Bem, eles não quiseram ouvir nem a sua própria tradição. Não quiseram ouvir a sua própria tradição. O seu artefato exegético interpretativo da Torá não lhe serviu de nada, para nada, apenas para expor a mediocridade de suas concepções. A religião destes religiosos era ressequida, paralisada, atrofiada, encolhida. Isso é incrível porque naquela cena nós tínhamos um homem com uma das mãos ressequida. Jesus o traz para o meio da sinagoga e mostra que outras consciências estão atrofiadas. Outras mentalidades estão atrofiadas, estão ressequidas. A religião daqueles que estavam ali preparados, com seus artefatos para acusar Jesus, sim, eles eram os que estavam atrofiados em sua consciência. Bom dia, Mari Lima entrou aqui. Sim, aquele homem tinha uma das mãos ressequida, mas aqueles escribas e fariseus tinham os seus corações ressequidos, os seus corações atrofiados, apequenados, por causa de uma falsa religião. A religião que não consegue enxergar as traves em seus próprios olhos. Eles ficaram mudos, em silêncio, diante da pergunta simples de Jesus: é lícito ou não? Sabe quando a gente diz assim, não fala alto isso não. Não fala alto isso não, porque a gente não pode ouvir com os próprios ouvidos certas irrealidades, certos delírios. Se falássemos alto certas coisas que pensamos aqui no interior, ficaria claro para nós as nossas próprias imundícies. Sim, eles não quiseram falar no meio da sinagoga porque isso revelaria que a tradição de seus antepassados tornava a cura um ato ilícito, tornava a bondade um ato ilícito, tornava a misericórdia um ato ilícito. Sim,
A religião que eles montaram, que eles construíram, até aquela pergunta de Jesus, era uma religião que não conseguia admitir o fato de que temos que salvar no sábado, temos que curar no sábado, temos que tornar as mãos ressequidas em mãos curadas, tratadas. Irmãos, nós não podemos permitir que a religião se torne uma trave nos nossos olhos. Não podemos admitir que a religião atrofie os nossos corações. Não podemos permitir que os nossos corações sejam apequenados pela virulência de uma religião que não nos permite curar no sábado, que não nos permite atos de bondade. Eles ficaram completamente mudos. Sim, Jesus tornou lícito a bondade. Olha que coisa impressionante. Jesus disse assim: logo é lícito nos sábados fazer o bem. Bem, o que o texto nos diz no verso 6 é: retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Veja, a hipocrisia aqui está provada. Os fariseus, eles não se alegraram com a cena na sinagoga porque ficaram emudecidos, porque todo o seu artefato exegético interpretativo da Torá não lhe serviu para nada. E eles saíram com muita raiva, eu imagino, porque diante de uma pergunta tão simples: é lícito fazer o bem, o mal? É lícito salvar uma vida? Eles ficaram completamente emudecidos, silenciados. E aí eles saíram e o verso 6 diz: eles começaram a tramar, a conspirar contra a vida de Jesus. E quem eles procuraram? Herodianos. Herodianos, aqueles mesmos que não admitiam tocar em leprosos. E Jesus tocou. Eles não admitiam tocar em leprosos porque tocar em leprosos os tornava impuros. Aqueles mesmos que não admitiam comer espigas no sábado, porque isso os tornava impuros. Isso era quebrar a lei. Os que não admitiam curar mãos ressequidas, porque eram atos de ilegalidade. Mas eles foram capazes de colocar a lei de lado e tramar a morte de um homem bom. Tramar a morte de Jesus. E com quem? Com herodianos, vassalos de Herodes, que conviviam com os gentios. Gente, não sei se vocês se lembram de Atos 11, Atos 10, Atos 11. Pedro, aquele episódio na casa de Cornélio. Ele teve que conviver com os gentios, ele teve que comer com os gentios. E aqueles que eram da lei, da circuncisão, não admitiam isso. E Pedro teve que mostrar que o Espírito Santo desceu sobre os gentios também. Não só sobre os judeus, mas sobre os gentios também. Eu não sei se vocês se lembram de Gálatas capítulo 2, daquele incidente em Antioquia. Pedro estava comendo com os gentios, ele e Barnabé. Mas quando os da parte de Tiago chegaram, eles se afastaram dos gentios, temendo os da circuncisão. Eles não admitiam comer com os gentios, mas eles admitiam tramar a morte com os gentios. Eles admitiam assentar-se à mesa com herodianos que conviviam com os gentios. Ou seja, a lei para eles, ou a tradição de seus antepassados, poderia ser interpretada de forma conveniente. Kenner entrou aqui. Bom dia, Kenner. Nós estamos falando sobre Marcos capítulo 3. Sim, a religião atrofiou o olhar dos fariseus e dos escribas. Jesus mostrou e humanizou aquela cena tão difícil, tão insuportável para os nossos próprios olhos. Jesus colocou aquele homem no meio da sinagoga e fez uma pergunta àqueles homens: é lícito fazer o bem? É lícito salvar a vida? E eles ficaram mudos. Por quê? Porque suas consciências estavam ressequidas. Seus corações estavam atrofiados. A religião formou traves nos olhos daqueles que não conseguiam enxergar para além
de seu artefato exegético, interpretativo. Não, eles não conseguiam enxergar a vida. Jesus fez essa pergunta tentando descortinar, retirar, quebrar a trave, mas eles não conseguiram. Eles saíram e mostraram a hipocrisia de suas consciências. Eles tramaram a morte com impuros. Eles se assentaram à mesa com impuros. Que nesta manhã a gente consiga compreender que às vezes a religião fere. Muitas pessoas, em nome da religião, fazem coisas tão tristes, que a nossa vida seja um convite para a pessoa de Jesus. Vocês se lembram da passagem? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que as nossas vidas sejam ombros que aliviam os ombros dos outros. Nessa série que eu estou fazendo, nesse devocional, O Caminho de Jesus, o que nós queremos ao final de tudo isso é ter uma caminhada mais próxima à de Jesus. Sim, que a gente se assemelhe ao Filho do Homem, que as nossas vidas sejam mais próximas, que os nossos corações sejam mais próximos ao coração de Jesus. Jesus disse, é lícito. Aquele homem estendeu sua mão e ao estender sua mão foi restaurada. Que as nossas vidas sejam remédio para as mãos ressequidas. Que as nossas vidas sejam remédio para os leprosos. Que as nossas mãos, que as nossas vidas, que os nossos corações sejam remédio para aqueles que são retirados da história, maltratados pela história, vítimas da história. Que as nossas mãos, que os nossos ombros, que as nossas vidas sejam remédio para que pessoas tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Que os nossos corações não sejam atrofiados, ressequidos, mas ao contrário, sejam remédio. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia hoje, que o seu dia seja muito especial. Que lá no seu trabalho você seja esse remédio. Que lá na sua escola você seja esse remédio. Que lá na sua universidade, na sua faculdade, você seja esse remédio. Que na sua família você seja esse remédio. Senhor, muito obrigado por esta manhã especial, junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui. Que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor nos dê um dia muito especial. E que os encontros que tivermos, Deus, sejam encontros de cura, de transformação, de vida. Que o Senhor nos use como instrumentos, como remédios lançados, como sementes lançadas, ó Deus, nesta terra. Muito obrigado por esta manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Olha o Douglas, pastor Douglas, lá da PIB de Niterói, um grande amigo. Isso aqui é uma mente brilhante, gente. Douglas é uma mente brilhante, está fazendo o mestrado dele lá na Metodista de São Paulo. Que Deus abençoe muito, viu, pastor Douglas? Você é uma bênção muito especial. Gente, que Deus abençoe a todos, que o dia seja um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Fernando, estou vendo aqui, Mari Lima. Que Deus abençoe muito vocês, muito. Vocês são muito especiais. Que Deus renove a força de vocês. Grande pastora Edna, Cristiano, minha irmã Temara, que Deus abençoe o dia de vocês no nome de Jesus. Amém.